Vessá, não vou te convocar se você for para a Rússia, mas o Ancelotti me parece ter pontuado. Bom, uma coisa é onde o cara joga e outra coisa é onde ele joga, né? Então, vamos avaliá-lo como um jogador do Campeonato Russo, se o Gerson for de fato. Não sei se é um recado, mas pelo menos é um sinal. É um sinal bem claro, ó. Lá, o buraco é mais embaixo. Ou menos embaixo, né? Porque é um campeonato menos competitivo. Eu de verdade, eu acho que tem um recado aí, pode ser velado ou não, mas tem um recado. É muito parecido com o que o Koeman falou lá pro outro jogador da seleção da Holanda. Falou, ó, você tá indo para a Arábia, eu tô te avisando, eu não vou te convocar, porque da Arábia... É antemão já, né? Já avisou. Você tá indo, ok, eu não vou mais convocar você, e não convocou mesmo. E o jogador lá decidiu ganhar o dinheiro dele na Arábia. A proposta do Gerson, pro Gerson, o negócio... Dizem que é bem insana, né? Ele já era um salário alto no Flamengo, 3 vezes mais o que ele ganha no Flamengo. O pai tá mexido, a cabeça, tá meio que pela decisão do Gerson. Como a multa baixou para 25 milhões de euros, ficou acessível para o Zenit pagar, que foi uma imposição da renovação. Por isso que a torcida do Flamengo tá tão brava com ele, né? Pô, você se impôs na hora de renovar com uma multa menor, mas ok, você renovou. Aí agora você usufrui dessa multa mais baixa para poder sair. E eu acho que o Gerson, ele tá aí. A decisão tá na vida dele. É triplicar o salário, mais aquele monte de bônus por gols e assistências lá na Rússia. E seleção, idolatria do Flamengo. Tem muita coisa que ele vai ter que deixar de lado, pelo visto. E deve estar na mesa dele. A cabeça dele deve estar um trevo nesse sentido, né? Em aceitar e ter uma condição financeira melhor ou... viver o Flamengo, viver a seleção, que ele tem bola para dar continuidade. Mas para mim tá claro que é um recado ali. Acho difícil quem joga lá, quem tá lá agora lá, Luiz Henrique, Paquetá, Nino. Não, Paquetá não, né? Nino. O Luiz Henrique é talvez o melhor exemplo, né? Eu acho que O Nino também, né? Ele era sumiu. O Nino tinha alguma questão muito a ver com o Diniz, né? Verdade, que era o técnico da seleção que gostava muito dele no Fluminense e tal. Mas... de qualquer forma, era um zagueiro promissor no Brasil, um dos melhores zagueiros no Brasil. O Luiz Henrique talvez seja a melhor alternativa de comparação. É claro que o Luiz Henrique ele concorre com o Estevão, com o Rafinha, com o Antony, com um monte de jogador ali no... E acho que ao tomar essa decisão, ao ter essa opção, ele fica mais escondido. Para essas situações, ou o cara tem já tem uma presença na seleção indiscutível, nas seleções, ou é mais difícil, sempre foi assim. Então, o Koeman, que desculpe, mas o Cristiano Ronaldo está jogando na Arábia. Ele não vai deixar de jogar, aliás, bem na seleção portuguesa, porque está jogando na Arábia, mas é o Cristiano Ronaldo. O Messi não vai deixar de ser convocado na seleção argentina, embora jogue na MLS. Agora, vários outros deixaram de ser convocados que estão jogando nos Estados Unidos. Os 2 exemplos são extremos. Então, os extremos dos extremos, né? Mas então, assim, na Arábia, o Kanté e o Benzema não foram mais chamados para a seleção francesa. E assim vai, eu acho que é natural. E talvez seja importante o Ancelotti, falta um ano para a Copa, deixar claro, olha, não é que a gente vai deixar de ver. E tem o agravante que hoje a Rússia está banida do mundo esportivo, né? Então é uma situação que não existe competição. Liga da UEFA... Copa da UEFA, competição europeia. Já foi muito diferente. A seleção brasileira, já falando em Rússia e Ucrânia, já teve 4, 5 jogadores do Shakhtar Donetsk. Sim. Não é mais essa realidade. Quando dava para conciliar as situações, os contratos quiliardários lá do Shakhtar com as questões esportivas. É uma opção que o Gerson vai ter que fazer. Você acha que é a sentença não de morte, mas de fim da linha para ele na seleção, indo para lá? Eu acho que ele tem que pensar, acho eu, né? Tem que nada. Eu pensaria só no Flamengo. Seleção que se dane. Se convocar ele, não convocar, vai fazer qual a diferença? O cara ser campeão ou não? Campeão de quê, meu? Se não joga nada, junta todo esse bando de jogador maravilhoso. Quando se... que normalmente os jogadores gostam. Assim, embora você não goste, o jogador gosta. Então o jogador quer ir para a Copa do Mundo. O Estevão quer ir para a Copa do Mundo. Ele não quer ir só para o Chelsea. O Gerson quer ir para a Copa do Mundo. O Gerson eu não sei se ele quer ir para a Copa do Mundo. Você já deu a resposta. Vai para a Copa do Mundo. Eu tenho a dúvida. Aqui no Flamengo. Eu tenho dúvida. Eu não faria essa escolha. Eu pensaria no Flamengo.
vale a pena sair do Flamengo? Seleção é outra história. Eu pensaria no Flamengo, dentro do quadro que o Vessa colocou, eu pensaria no Flamengo. A seleção pouco importa. Entendeu? Vai para a Copa do Mundo fazer o quê? Passear? Não. Entendeu? Assim, Pelo contrário, tem gente que só... É. A gente citou os caras, os melhores. Os caras estendem a carreira para jogar uma última Copa. É assim. Mas aí você está comparando o Cristiano Ronaldo com o Gerson. Ou outros. Não dá, cara. Mas Aí jogar é uma como Copa, jogar uma Massa. Copa para quem? Mas, por exemplo, Com a gente quem? não fala Aonde? até hoje que o Alex não ter ido para uma Assim, Copa. Se os caras que campeões de 94, 2002 vivem até hoje disso, no Brasil, assim, quem é campeão do mundo tem carteira aberta para qualquer coisa na vida. É a coisa mais importante. Não é o Mundial de Clubes que vem pela frente. Eu não ou o pensaria. Flamengo, ou o Corinthians, ou o São Paulo, ou o Palmeiras. Eu não pensaria nisso, seleção. Então, cada um, tá cada bom. um. Cada um. Se ele quer pensar, ele pense. O Zinho tem 1 Pense. milhão de títulos na carreira, todo mundo. Olha o Tetra chegando aí, as pessoas. Tem um claro que é impacto, diferente. tem um impacto muito grande, a ponto da gente ficar. O Messi só foi o Messi agora. O Messi rompeu a barreira Maradona depois de ter sido campeão. E a gente, da seleção. tanto que a gente fica, que o Alex nunca ter disputado uma Copa, né? Que a gente traz isso como uma situação grave, né? Porque ele era um cara que fez por merecer estar Não, numa mas não Copa. acho certo também tirar o cara da seleção brasileira porque ele vai jogar na Rússia. Não, mas o que o Ancelotti falou é uma Se outra ele vai coisa, jogar né? menos na Rússia, beleza, o campeonato é menos competitivo, mas o que adianta? Esses caras jogam na Premier League, Champions League, Zaf League, Zafa League, chega aí e não joga nada. Não, mas Não, me explica isso. o que... Não, mas essa A sua pergunta me de parece uma outra coração questão. gelado tá certa, ela não tá errada, o seu. Mas se a gente parar. Não é justo com o Mas se a Gerson. gente parar de um ponto Não, de partida, é um pouco justo. quem vai estar mais preparado? Quem joga na Inglaterra ou quem joga na Rússia? Tá preparado por quê? Esses caras estão preparados e jogando há muito tempo em alto nível, em competição maravilhosa, grama boa que dá para comer, bola maravilhosa, impedimento semiautomático, juiz robótico, Bolt, tudo dentro do campo. Chega na seleção brasileira, não jogam nada. Vocês são muito incoerentes. Não é o caso do Entendeu? Gerson, por exemplo. Não, então Nunca por teve isso que eu oportunidade acho real na seleção. Está tendo. Por isso que eu Então, acho ele tá tendo uma coisa injusto nova. se cobrar do Gerson, em termos de desempenho, o seu desempenho vai diminuir jogando na Rússia. Então vai. Bruno Guimarães jogando na Premier League e Gerson jogando na Rússia. Vai mudar o quê? Não, mas sabe, gente? Claro que muda. eu acho que o muda. nível de enfrentamento é outro. O campeonato Totalmente. brasileiro é melhor que o campeonato russo. Tá bom, pode ser que mude um pouco, mas pro nível de futebol que esses caras jogam, espero que eles joguem hoje. Porque pro nível de futebol que esses caras jogam, lá fora, e chega aqui, veste a camisa da seleção, eles não jogam nada. Então, mas essa é uma questão dos jogadores. Então, ó, bota o Ou é meio uma campo questão- do Juventude com o Ceará, você vai ver se os caras Eu não vou comem ficar em grama. cima do muro, mas eu acho que vocês dois não estão errados. Dois estão errados. Não estão errados. Porque assim, o Mancini está dizendo, não ignorem o Gerson. Trate ele como uma possibilidade. Não interessa que ele vai estar no Não, mas porque acho ele que não foi- vai deixar de ser o Foi o que o Gerson. Ancelotti falou. Isso, ele não vai deixar de ser o Gerson. Só que o Arnaldo também tem razão. Dá para entender que o nível que ele vai jogar é um nível muito pior. Então a tendência é ele ou jogar no nível mais baixo, que para ele vai bastar. Entendeu? É um pouco. Eu concordo com a parte do Mancini sobre o Flamengo, o Gerson. Tem também a questão assim, o Gerson hoje é capitão do time mais isso. popular do país. Essa que é a questão Ele tem pra mim. Então, tem um monte de coisa para ele pesar. Né? Eu acho que ele já ganha bem, tem um contrato renovado recentemente. Então acho que ele tem o Flamengo, a Copa do Mundo há um ano para pesar em relação à proposta do Zenit. E se fala até na possibilidade.